Graças e paz, amados, passando aqui mais uma vez para gravar nosso vídeo de domingo às 15 horas no YouTube e às 16 horas no Facebook e no Instagram. Vamos dar continuidade hoje ao assunto da semana passada, que era aprenda os 5 fundamentos para criar riquezas, parte 2. Na semana passada nós vimos os 2 fundamentos. Hoje nós vamos ver os 3 e finalizando aqui a nossa ministração. Mas antes de qualquer coisa, eu quero ter uma palavra de oração pedindo a bênção do Senhor sobre este vídeo, para que ele possa alcançar na sua vida o sucesso, aquilo que até então você não conseguiu alcançar. O sucesso não é para todos, é para aqueles que buscam as estratégias, os rema de Deus, os princípios bíblicos. Então vamos orar. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me concede de falar a tua palavra para os teus filhos, para o teu povo. Senhor, que o Espírito Santo me capacite, me unja, para que as palavras aqui explanadas saiam com poder de mudar situações, de transformar pessoas, transformar vidas. E desde já, meu Pai, nós damos a Ti toda a honra e toda a glória. Também, Pai, te pedimos em nome de Jesus que o Senhor conceda àqueles que nos ouvem, que nos assistem, espírito de revelação, espírito de sabedoria, no pleno entendimento da Tua palavra, para esse assunto tão importante que é falar sobre dinheiro. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Então, hoje, nós vamos ver o terceiro fundamento de criar riqueza. Primeiro, você precisa aumentar a sua riqueza, mas isso de uma maneira normal, de uma maneira educada, de uma maneira civilizada, de uma maneira bíblica, e não aquela loucura que a gente vê no mundo aí, as pessoas pisando na cabeça dos outros para ampliar a sua riqueza, e muitas das vezes usando métodos ilícitos, e Deus não está nesse negócio, Deus não aprova esse tipo de situação. Mas como que eu posso aumentar a minha riqueza? Acrescente outro fator simples, mas de maior importância, a equação que eu já expliquei. A fim de se tornar rico, você deve gastar menos do que ganha e investir a diferença. Aqui está a chave, aqui está um rema, aqui está um segredo que muita gente até sabe, mas não pratica. E se não pratica, não adianta. Olha só, você precisa gastar menos do que você ganha e investir a diferença. A reinvestir os lucros para um crescimento adicional. A maioria das pessoas já ouviu falar do fator exponencial de capitalização de juros. Mas poucas pessoas sabem do que se trata. E nós vamos explicar aqui para você aproveitar essa situação. A capitalização dos juros o deixa numa posição em que o dinheiro trabalha por você. Tem gente que acha que se trabalhar muito vai ficar rico. Não vai. É uma questão de estratégia, é uma questão de sabedoria, de como aplicar as coisas. Então, a capitalização dos juros, ou seja, aplicar os juros, juros sobre juros, daquilo que sobra no seu orçamento familiar. O ritmo em que você alcança a independência financeira está na proporção direta da sua posição de reinvestir e não gastar. Então, a gente hoje, infelizmente, gasta mais do que ganha e por isso vive-se endividado. Esse tipo de pessoa que tem esse hábito de gastar tudo que ganha e até mais alguma coisa, nunca vai ficar rico, porque ele vai estar sempre comendo as sementes que ele poderia plantar para, a partir de então, colher. Então, amados, você precisa estar na proporção direta da sua disposição de reinvestir e não gastar. Ah, mas não é porque está sobrando que eu vou comprar o que eu não preciso. Essa é a realidade das pessoas.
Se sobra algum dinheiro, eles encontram a maneira de gastar, mesmo que não esteja necessitando daquele produto, daquela situação. Os lucros dos investimentos passados precisam ser reinvestidos. Tem gente que não. No pé que nós estamos hoje, a inflação alta, o juro muito baixo, se você não reinvestir os juros, dentro de 10 anos você está pobre de novo, porque a inflação corrói tudo, leva o principal, leva juros, leva tudo. Então o segredo é reinvestir os lucros que você alcança nas suas aplicações financeiras. Então, assim, a prole dos seus dólares vai crescer e se multiplicar até você adquirir uma sólida base econômica, tá? Não significa que nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, que você não possa usufruir dos seus ganhos. Pode, mas com sabedoria, com discernimento, com entendimento. O quarto fundamento é proteger a sua riqueza. Muitas pessoas que têm riqueza são tão inseguras hoje, às vezes até mais, com uma abundância de dinheiro, quando eram da época que não tinha nada. As pessoas costumam se sentir menos seguras quando pensam que tem mais a perder. Então veja bem, você tem que confiar em Deus e fazer bons negócios, porque ganhar é difícil, mas gastar é muito fácil. Então, porque sabem que a qualquer momento alguém pode processá-lo por razões completamente injustas ou qualquer outra situação fora de controle e dizimar o seu patrimônio. Mas você não pode ser mesquinho, ganancioso, avarento e ficar segurando a coisa de uma maneira muito tensa. Também não é por aí. Saber que a riqueza que levaram anos para acumular pode ser reivindicada por pessoas que não têm o menor direito. Deixa muitos indivíduos nervosos, o que é compreensível. Contudo, a boa notícia é que há recursos legais para proteger seu patrimônio, desde que você não esteja evoluído no momento de nenhuma ação judicial, especialmente deixar de recolher os impostos. O governo não perdoa. E o próprio Jesus disse, dai a César o que é de César, ou seja, do governo, mas dai a Deus o que é de Deus. Então essa filosofia de proteção do patrimônio não visa tentar evitar as dívidas legítimas, mas apenas proteger contra ataques frívolos. Vamos para o quinto fundamento. O quinto fundamento é desfrutar a sua riqueza. Olha que coisa linda. Muitas pessoas já passaram pelos 4 estágios iniciais. Descobriram como adquirir riqueza pelo acréscimo de valor real. 2. Descobriram como manter a riqueza pelo expediente de gastar menos do que se ganha. 3. Dominaram a arte de investir e estão experimentando os benefícios dos juros capitalizados. E 4. Sabem agora como proteger o seu patrimônio. Ainda assim, não são felizes e se sentem vazios. O motivo é não terem aprendido que o dinheiro não é um fim, mas é um meio. Você e eu sabemos que devemos encontrar um meio de partilhar seu impacto positivo com todas as pessoas de quem gostamos, ou o dinheiro não terá valor. Quando você descobrir meios de contribuir proporcionais ao seu rendimento, vai experimentar uma das maiores alegrias. Gente, o que se leva dessa terra é nada, mas o prazer da alimentação, a alegria de uma viagem, partilhar a ajuda aos mais necessitados na sua família, enfim, são situações maravilhosas que nós não podemos esquecer. O que adianta você ser rico, ter tudo do bom da sua melhor, e a sua família tá todo mundo lá passando necessidade, passando fome, doente, não tem dinheiro para o supermercado? Aí o que adiantou a tua riqueza? Veja,
aí nós temos que tomar um cuidado. Não é também que agora você vai sair por aí, dando uma de bom mocinho, resolvendo a situação de todo mundo. Não é isso. Cada um tem que lutar, batalhar a sua causa para encontrar o seu caminho. Mas você sabe, eu também sei, que muitas das vezes está no nosso alcance ajudar pessoas e nós fechamos a cara, fechamos o coração e não ajudamos. Quando falaram de uma mulher que derramou um frasco de alabastro muito caro para ungir os pés de Jesus, o tesoureiro Judas falou: que desperdício, podia se vender esse perfume e doar o dinheiro para os pobres. Jesus censurou fortemente a atitude de Judas. Ele disse: Judas, os pobres vocês sempre terão com vocês, e vocês terão sempre a oportunidade de abençoá-los, de ajudá-los, de fazer alguma coisa. Porém, a mim, essa mulher só teve a chance dela, e ela me ungiu para o meu sepultamento. A mim, vocês não mais vão ter a oportunidade. Então, queridos, existem coisas que eu e você precisamos fazer que são únicas. Eu trabalho na igreja e sei que muitas pessoas estão passando dificuldade hoje na nossa igreja. E o nosso pastor, ele é muito sensível, ele tem um coração muito grande, então ele está sempre buscando em Deus uma maneira lícita de ajudar os mais pobres, os mais carentes, sem se tornar perdulário, porque tem gente que explora, sente que ele está sendo ajudado, não faz mais nada e fica de pendurado a vida toda nas benesses da igreja. Não é assim também. A atuação da igreja na vida de uma pessoa, ela é por momento especial, uma situação de saúde, uma situação de desemprego, uma situação de alguma catástrofe que aconteceu, e aí mais do que nunca a igreja tem o dever, tem a responsabilidade de ajudar aquelas pessoas. Então, eu hoje pertenço a uma igreja muito sensível, uma diretoria muito coração aberto, sempre pronto a olhar as causas verdadeiras das ovelhas. Estão sempre prontos a ajudar, a pagar uma conta de luz, comprar uma receita médica, de medicamento, enfim, coisas emergenciais que, como a Bíblia diz, não adianta essa pessoa estar carente de alimento, de roupa, e você ora, vai em paz, o Senhor te acompanhe. Essa oração não vai adiantar nada, porque aquilo que ela mais precisava, você não podia alcançar. Então, a própria Bíblia menciona que tem situações que você e eu não podemos deixar de atender. A nossa igreja temos uma ação social chamada Mercado Social. Aí são algumas famílias que têm direito a uma cesta, mas não é essa cesta comum que vende aí no mercado, é uma cesta ampla. Você vai no mercadinho lá da igreja, retira tudo de que você precisa para passar um mês tranquilo, tá? Então, meus amados, não podemos fechar os olhos para os necessitados. Eu fico impressionado quando Jesus diz que os que estão à esquerda dele vão para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. E aí as pessoas falam assim: mas Senhor, quando é que nós deixamos de te servir? Ele fala: é simples, você não visitou alguém na cadeia, você não deu remédio para o necessitado, não deu alimento ao que precisava. Então, meus amados, Jesus considera a ação social na igreja algo da maior importância. Então, aqueles que têm um pouco mais precisam ajudar os que não têm nada. Agora, você não pode ser ganancioso. Mas eu tenho muito pouco. Não, meu pastor nos ensinou outro dia 2 palavrinhas-chave que mudam inteiramente o nosso entendimento. Pessoas mesquinhas, ela usa só a palavra só. Mas eu só tenho isso. Ele falou: não, substitua o só pelo já. Graças a Deus que eu já tenho isso.
Então esse já tem, abre uma porta para o sucesso, abre uma porta para o bom andamento das coisas na sua vida. Ao passo que o só lhe encobre, o só lhe abate, o só lhe deixa para trás. Então não use a expressão, eu só tenho isso. Quando o Eliseu foi resolver o problema da viúva, perguntou para ela o que ela tinha em casa. Ela falou, não tenho nada, apenas uma botija de azeite. Gente, o que é uma botija de azeite diante de uma grande necessidade financeira? Mas Deus sempre usa uma semente para fazer uma grande multiplicação. O profeta disse, vai na tua vizinhança, consiga vasilhamos vazia, não poucos, muitos, e você vai ver o milagre que Deus vai fazer. Então a mulher pegava aquela botija, olha que coisa doida, e derramava na vasilha, enchia a vasilha. Aí o menino tirava, botava outra, ela enchia. Foi assim com todas as vasilhas vazias que ela tinha em casa. Chegou uma hora que não tinha mais vasilha. Aí o menino falou, mãe, acabaram-se as vasilhas. Imediatamente o óleo parou de correr, porque ele estava correndo diante de uma necessidade que o profeta havia falado. E foi tanto óleo que o cara vendeu aquele óleo, pagou as dívidas todas da mulher, ainda ficou com bastante dinheiro para ela e seus filhos poderem atravessar aquela seca terrível que aconteceu em Israel naqueles anos da viúva de Eliseu, da viúva que foi falar com o profeta Eliseu. Então veja bem, nós não podemos desconsiderar a necessidade dos outros. E aliás, eu quero lhe dizer que você abençoar as pessoas lhe traz uma satisfação enorme. Veja bem, posso lhe assegurar que se não vincular um certo nível de prazer e criar valor, ganhar dinheiro nunca conseguirá mantê-lo ao longo prazo. A maioria das pessoas espera acumular uma certa quantia de dinheiro antes de começar a se divertir. É um grande meio de ensinar o cérebro a vincular a dor à riqueza. Em vez disso, trate de recompensar emocionalmente ao longo do caminho. Precisa de vez em quando conceder a si mesmo uma sorte grande, presenteando-se com uma surpresa financeira, a fim de que o cérebro aprenda que ganhar dinheiro é uma coisa agradável e recompensadora. Então, eu quero lhe dizer que você repartir um pouco do que você tem com quem não tem nada lhe trará uma satisfação imensa e fará com que você batalhe sobre isso para poder ajudar os outros. Lembre-se também que a verdadeira riqueza, ela é uma emoção. Olha só, eu vou repetir. A verdadeira riqueza é uma emoção. É um senso de abundância absoluto. Basta a nossa herança para nos tornar ricos. Temos o privilégio de desfrutar grandes obras de arte de que nós não pintamos. Você vai no museu, você vai na pinacoteca e você vê cada coisa maravilhosa, agradável aos olhos, ao coração, à alma. Você não pintou nenhum daqueles quadros, mas Deus permitiu que através dele você se alegrasse, você tivesse bastante felicidade com esse ato. Temos o privilégio de ouvir músicas que nós nunca compusemos. Isso é uma maravilha. É uma forma também de você sentir prazer, de você ter alegria. Não é só de acumular dinheiro, mas o fato de você desfrutar de músicas lindas que Deus preparou para você é uma grande bênção. As grandes instituições educacionais que nós não construímos, faculdades, escolas famosas que temos por aí, são dádivas de Deus para nos abençoar fora da questão financeira. Sinta a riqueza dos parques nacionais que lhe pertencem. Eu sou aqui do Paraná
e nós temos uma das 7 maravilhas do mundo aqui no Paraná, que é as Cataratas do Iguaçu. Gente, que obra espetacular, que obra esplendorosa veio das mãos de Deus para alegrar o seu e o meu coração. Então você tem aqui também a Vila Velha, né? Um sítio arqueológico que foi feito pela erosão do mar. Diz os entendidos que há milhares de anos aquela região era região de mar, e o mar moldou obras da natureza fantástica, como a taça, como a tartaruga, como o frasco de Coca-Cola, enfim, uma série de figuras que estão lá, que nos dá muito prazer, de alegria de assistir. Então, veja bem, saiba que já é uma pessoa rica agora. E desfrute dessa riqueza. Compreenda que tudo isso é uma parte da sua abundância, e esse sentimento de gratidão lhe permitirá criar ainda mais. Então, veja bem, o fato de você ter condições financeiras, não fique enfurnado dentro da sua casa. Não, saia, vá a um parque. Curitiba tem muitos parques lindos. Eu, particularmente, gosto muito do Parque Barigui, do Parque Tanguá, do Parque do Jardim Botânico, da Ópera de Arame. São lugares, sempre que amigos meus vêm para cá, eu faço questão de ir lá levá-los, porque essas belezas que tem em Curitiba, você não acha em outros lugares. Então aproveite, e você que está aqui em Curitiba, desfrute. Você pode pegar um ônibus turismo, paga R$50 e tem direito de conhecer todas essas estações. Você desce do ônibus, tira foto, aprecia, depois passa outro ônibus, você pega, vai para outro lugar. Amado, se você não souber desfrutar da vida que Deus te deu, você vai morrer, vai deixar todo o dinheiro aí para os parentes brigarem entre si. Você sabe que caixão não tem gaveta para você botar os dólares, as joias. Então, meus amados, viva intensamente, viva maravilhosamente, sem desperdício, é claro, sem jogar fora aquilo que Deus te deu, mas também usufrua, porque isso é o que você vai gozar dessa vida aqui na Terra. Quero lhe dizer uma coisa antes de encerrar: mudar as suas convicções e assumir o controle das suas finanças pode ser uma experiência extraordinária de desenvolvimento pessoal. Agora, uma última palavra que eu quero deixar nessa ministração é: precisamos ter um conhecimento adequado sobre dinheiro e saber como usá-lo corretamente. 1 Timóteo 6, de 6 a 10, diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Olha que palavra extraordinária do apóstolo Paulo. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, como eu acabei de dizer. Você passear, desfrutar da natureza, assistir a espetáculos saudáveis, tá? Porque, olha que verdade, meus irmãos, nada temos trazido para o mundo. Nós nascemos nu, pelado, com a mão no bolso. Nem coisa alguma podemos levar dele. Tudo que você adquiriu na sua vida vai ficar aqui. Você não vai levar para o céu. As coisas da terra não entram no céu. Entra você e eu, porque fomos transformados pelo poder de Jesus Cristo. Então, procure curtir as coisas do tempo que elas estão na sua posse, nas suas mãos. E não seja mesquinho, nem usurário, nem avarento. Não. Desfrute, use, goze, abuse. Tendo sustento, e Deus não tem faltado nada, e com que nos vestir, sempre temos roupa, estejamos contentes. Agora, olha o contrário disso. Os que querem ficar ricos
caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam o homem na ruína e na perdição. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, entenda? Quer lhe dizer que dinheiro é bênção, mas você tem que usar com sabedoria. Porém, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Tá? Então, é muito importante essa informação. Por muito tempo na minha vida, eu não dei muito valor ao dinheiro, achando que isso não era importante. Pois a Bíblia diz que tendo sustento, tendo o que comer e o que beber, estejamos contentes. Isso é claramente uma verdade. Mas, por causa dessa limitação financeira, deixei de fazer muitas coisas importantes e necessárias no reino de Deus por falta de dinheiro. Então, meu filho, se você não tem dinheiro, você não pode ir nem ali na Praça Rui Barbosa, porque você tem que pagar uma passagem de ônibus para ir e para voltar. Precisamos conhecer os dois lados da moeda. De um lado, a Bíblia nos ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não podemos nos tornar escravos do dinheiro. Também não devemos nos fatigar com o desejo exagerado de sermos ricos, pois poderemos cair em muitas ciladas e até mesmo nos desviarmos dos caminhos da fé. Todavia, há um outro lado da moeda que nós precisamos conhecer. Uso correto da riqueza. 1 Timóteo 6, 17 e 19, Paulo diz assim: exorto aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Então, tem rico orgulhoso? Tem, mas tem muito pobre orgulhoso também, o que é um caos. Nem deposite a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmo tesouros, sólidos fundamentos para o futuro, a fim de apoderarem da verdadeira vida. O apóstolo Paulo foi um homem muito experimentado na vida, até porque ele era um homem de posses. Antes de se converter ao cristianismo, ele nos dá o equilíbrio na questão da prosperidade financeira. Ele orienta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos. Até aqui está o primeiro cuidado com a riqueza. Devemos ser humildes. Não podemos nem devemos pôr a nossa confiança na instabilidade da riqueza, sim em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquemos o bem, sejamos ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, e isso é ser rico e saudável, íntegro e santo. Que acumulemos para nós mesmos tesouros, sólidos fundamentos para o futuro, a fim de apoderarem da verdadeira vida. Lamentavelmente, muitos cristãos, por um bom tempo, não entenderam de como usar corretamente o dinheiro, sem se corromper, sem se desviar, mas com um coração humilde e propósito santo de ajudar os mais necessitados e contribuir maciçamente para engrandecer o reino de Deus. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me dá de ensinar para os meus irmãos esse assunto tão importante que é como criar riquezas e como usufruir delas. Que o Senhor, naquilo, Pai, que eu não fui capaz de mencionar, que o Espírito Santo de Deus traga a memória, traga a revelação para os nossos amados ouvintes, para que eles possam compreender a profundidade desse estudo, desse assunto, para que nós possamos praticar esses ensinamentos, papai, no nosso dia a dia e assim podermos ajudar tantos aqueles que precisam no reino de Deus. Abençoa, Pai, cada um dos nossos ouvintes. A Ti, Pai, toda a honra, toda a glória e todo louvor. Fazemos, Pai, essa oração com gratidão,
com convicção e com certeza, em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém.